Olá, dou-te as boas-vindas a mais um episódio e hoje vou partilhar contigo como é constituído o meu portfólio, a minha carteira de investimentos. Eu não te vou dizer, e na verdade nunca digo, nunca falo especificamente sobre isto, não te vou dizer exatamente quais são os produtos que eu tenho, mas vou-te explicar o meu portfólio em termos de classes de ativos, ok? E aproveito para fazer aqui uma pequena ressalva, que é, há uma grande confusão quando se fala de investimentos entre o que são classes de ativos e o que são produtos de investimento, ok? E são duas coisas diferentes, mas complementares. Classes de ativos são as coisas onde nós investimos. Ações, obrigações, imobiliário, ok? É esse tipo de coisas. E depois temos produtos de investimento, ETFs, PPRs, os títulos individuais, que são as formas como nós investimos nas classes de ativos, ok? E por isso, muito mais importante do que pensarmos em que produtos que temos, e eu vejo muitas pessoas com esta questão que é, eu vou ter muitos produtos para diversificar. Não. A diversificação é feita na classe de ativos, ok? Eu posso ter 50 ETFs, se eles forem todos de ações do mercado norte-americano, eu não tenho diversificação nenhuma. E posso ter só 5 ETFs e posso ter uma carteira muito diversificada porque cada ETF investe em coisas diferentes, ok? E por isso, quando falamos de diversificação, o ponto mais importante é sempre a classe de ativos e não necessariamente o produto que escolhemos. Escolhermos os ETFs, escolhermos o PPR porque tem benefícios fiscais, escolhermos as ações individuais porque queremos ali escolher exatamente aquela empresa. Tudo bem, claro que sim, e cada um traz os seus argumentos, mas mais importante do que isso, ter uma carteira diversificada é utilizar classes de ativos diferentes, ok? E é sobre isso que quero falar contigo hoje e partilhar um pouco contigo qual é a minha carteira neste momento em que estamos a gravar, ok? Ponto número 1, imobiliário. Neste momento, a única coisa de imobiliário que eu tenho é a minha casa própria, ok? E que pesa sensivelmente 65% do meu ativo. Mais coisa, menos coisa, ok? É claramente o maior ativo que eu tenho e não é difícil, estamos a pensar. E sim, não vamos entrar aqui em discussão se a casa própria é um ativo ou não, eu já dei a minha opinião sobre isso. Há um episódio anterior onde eu falo desta questão da casa própria ser um ativo ou ser um passivo, um bocadinho para ir buscar o tema que o Robert Kiyosaki no Pai Rico, Pai Pobre tanto popularizou. Para mim é um ativo, eu considero como um ativo e se pensarmos desta forma, eu diria que a esmagadora maioria das pessoas terá na sua casa própria o seu maior ativo ou dos seus maiores. No meu caso, é um facto, sensivelmente 65% do meu ativo é relacionado com a minha casa. Eu não tenho neste momento nenhum investimento imobiliário e por isso, para não baralhar as contas, o que é que vamos fazer? Vamos retirar estes 65%, ok? E vamos focar apenas no que é o património financeiro. Ou seja, o resto, basicamente, a parte mais líquida, mais de investimento, porque a casa própria não é propriamente um investimento, na minha forma de ver, pelo menos, não é uma coisa que eu esteja a ver como um investimento, eventualmente pode-se revelar um ótimo investimento daqui a uns anos, neste momento não é, não foi comprado com esse objetivo, e por isso é uma coisa bastante ilíquida, e por isso nós vamos retirar aqui desta nossa conversa e vamos fazer só o resto, ok? Vamos olhar para só o que é a parte de liquidez de produtos e investimentos. E vamos olhar para as classes de ativos e começamos pela parte das poupanças, ok? O que é que está aqui nas poupanças? No meu caso, está um depósito a prazo que podemos chamar o fundo de emergência se quisermos, ok? Um depósito a prazo que está no meu banco, está acessível, se houver alguma coisa eu vou a qualquer altura mobilizá-lo. Está aí, mas também estão fundos monetários. Na verdade, um ETF fundos monetários, ok? O que é que está a fazer? Não é um produto, ou seja, não é um depósito a prazo, não é um produto de capital garantido, é um ETF que está a replicar um índice relacionado com a remuneração dos depósitos, ok? E por isso não é exatamente uma poupança pura e dura, dizer, mas é considerado uma forma de poupança. Mas lá está, não é de emergência, até porque é um ETF, aos sábados e domingos e à noite não consigo vendê-lo, mesmo que consiga, depois tenho que transferir da corretora para o banco, demora sempre algum tempo, e por isso não de emergência, é um produto bastante conservador, que me está a pagar uma yield essencialmente 3,5% ao ano, é um produto em distribuição, trimestral, por isso 3 em 3 meses eu recebo ali algum rendimento daquele lado, mas é um produto bastante conservador, uma volatilidade de praticamente zero. Aliás, se não me falhar a memória, a volatilidade média anda ali nos 0,2, 0,3 e por isso é um produto muito, muito conservador. É tipo uma segunda linha de poupanças, digamos assim, ok? Por isso tenho, neste momento, sensivelmente 30%
do meu ativo financeiro, lá está, excluindo imobiliário, neste tipo de produtos de poupança. Depois temos em obrigações 25%. E aqui tenho, neste momento, dois ETFs de obrigações, ok? Um de muito curto prazo de empresas europeias e, por isso, por ser muito curto prazo, muito pouco volátil. Tem uma volatilidade até bastante semelhante àquela que eu te estava a dizer, ok? Há pouco do outro ETF. E depois tenho um outro ETF que é um pouco mais volátil, relacionado com empresas da área do que se chama o ESG, o Environmental, Social e Governance, não me falha agora a memória. Ok? E por isso são dois ETFs de obrigações. E o que é que eu incluo também na minha contagem de obrigações? Os meus investimentos da GoParity. Porque a GoParity, na verdade, na prática, estamos a pensar, é um peer-to-peer, é um crowdlending, é o que quisermos chamar, mas não deixam de ser obrigações. Eu estou a emprestar o meu dinheiro a alguém que me paga um juro e, ao fim do prazo, devolve o meu dinheiro se tudo correr bem. E por isso, no caso da GoParity, obrigações de mais elevado risco e, por isso, também uma rentabilidade superior àqueles ETFs que eu estava a falar, mas ainda assim, na minha visão, não deixam de ser obrigações e neste momento tenho essencialmente 25% do meu ativo financeiro em obrigações. Depois, ações, tenho 17%, ok? E aqui tenho um bocadinho de tudo. Tenho o famoso S&P 500, obviamente, e outros. E aqui estão então as minhas ações, o meu mercado acionista, que é bastante focado em ETFs. Porque, na verdade, e agora que estou a pensar nisso, eu tenho neste momento estou a gravar, tenho duas ações individuais e eu não as categorizo como ações, ok? Já vou explicar a seguir e vou falar sobre elas já nas próximas classes de ativos. Neste momento o que eu tenho em ações, elas foram compradas para colmatar uma falha específica na minha carteira em termos de investimento e por isso eu não as considero como ações, apesar de serem tecnicamente ações, ok? E por isso aqui, essencialmente, estamos a falar de ações e estamos com mais ou menos 17% do portfólio. Depois, tenho metais preciosos, sensivelmente 12% nesta fase, e aqui entra um ETF de empresas de mineração de ouro e também uma das ações que eu te falei agora mesmo que tem, que é uma empresa que faz mineração essencialmente de prata, também de outros metais, mas essencialmente de prata. Porque é que eu tenho esta ação, e é uma empresa, mas eu considero como metal, como investimento em metais preciosos e não como ações, um bocadinho à semelhança daquela ETF que eu estava a falar. Porque, por exemplo, quando se fala de investir em metais preciosos, muito habitualmente aparece um ETC do ouro, o 4GLD, por exemplo, ou o Shatter Gold, que é um ETF, um produto que replica o preço do ouro nos mercados financeiros, isto porque estamos a excluir e investir no ouro propriamente enquanto commodity, ok? Através de um CFD, por exemplo, estamos a excluir essas hipóteses, e habitualmente quem quer investir excluindo isso, vai optar por um ETC, o 4GLD ou o Shatter Gold costuma ser o mais habitual, mas, na minha opinião, tem uma questão que para mim não faz sentido para a minha carteira de investimento. Porquê? Porque todos os meus investimentos são em distribuição, são pagadores de dividendos, ok? Ao contrário do que é a norma, para mim, para a minha estratégia, eu prefiro e escolho produtos de distribuição. E qual é o problema? Se eu for comprar um ETC que replica o preço do ouro, por exemplo, não há distribuição de nada, porque se fores a pensar o preço do ouro por si, nós ganhamos quando? Quando vendemos, idealmente, a um preço mais alto do que aquele que compramos, ok? Enquanto mantivermos o investimento, não há nada, não há distribuição de nada. O ouro por si não gera um dividendo, não gera um juro, não gera um rendimento. É uma questão de compra e venda. E por isso, todos os ETCs que vão replicar o preço da matéria-prima, logicamente, também estão todos em acumulação porque não há nada para distribuir. Ora, eu tinha então este problema que é como é que eu invisto em metais preciosos, mas consigo que seja algo que me pague dividendos, que seja distributivo. E foi aí que eu encontrei então este ETF de empresas de mineração de ouro, ok? E são, se não me falha a memória, sensivelmente 30 empresas que estão dentro deste ETF, e é um ETF em distribuição, ok? E encontrei esta outra empresa também para fazer um pouco de diversificação até geográfica e também de metal para focar mais um bocadinho na prata, e é uma empresa que também paga dividendos trimestralmente. Não é a mesma coisa. E estou perfeitamente consciente que investir no preço do ouro ou investir num ETF de empresas de mineração do ouro não é igual. Eu, na altura, quando estudei este ETF, fui ver a correlação. A correlação, basicamente, é uma medida estatística que mede como é que duas variáveis, neste caso, dois títulos financeiros,
se comporta na mesma altura. E depois pode ser o resultado uma correlação negativa, ok? Que é, ou seja, aquilo é uma escala que vai de menos 1 a 1. Uma correlação de menos 1 quer dizer que é completamente oposto. Quando um sobe 100, o outro desce 100. Há uma correlação positiva que é 1, que é então quando um sobe 100, o outro sobe 100, e tudo pelo meio. E o que é que eu encontrei? Na altura, entre o ETF que eu escolhi e o preço do ouro, naquele período temporal que eu fui analisar, a correlação era mais ou menos, se não me falha a memória, 0,7. Ok? Por isso, há uma correlação forte. Quando há uma subida do preço do ouro, há uma subida deste ETF ou desta ação, o que faz sentido, porque estas empresas estão a trabalhar com esta matéria-prima. Se há um aumento da matéria-prima por um aumento da procura, haverá um aumento do seu trabalho, um aumento das suas vendas, e por isso é normal que exista uma correlação positiva. Ficaria muito espantado se houvesse uma correlação negativa nesta situação. É positiva, mas não é 1, porque o 1 seria a correlação perfeita. E eu sei que é uma correlação positiva porque há uma ligação muito grande, porque é o que essas empresas trabalham, mas continuam a ser empresas, continuam a ter outras coisas além do preço da matéria-prima como variável, e por isso a correlação nunca poderia ser 1, mas é uma forte correlação, e foi a forma que eu encontrei de investir nos metais preciosos, mas sem ter o problema, com as devidas aspas, considerando a minha estratégia, de não haver nenhum tipo de rendimento habitual. Depois temos matérias-primas, onde tenho essencialmente 10%, e a lógica é muito semelhante, ok? Neste momento tenho, em termos de matérias-primas, um ETF de empresas na área da energia, por isso de petróleo, gás natural, que obviamente acaba por ter depois muita energia de uma forma geral, até energias renováveis, porque as empresas em si fazem um pouco de tudo, e tenho uma empresa da área da agricultura, que faz não só a produção de muito material, muito produto agrícola, mas, mais importante do que isso, a grande distribuição a nível mundial é feita por esta empresa, e por isso a lógica é muito semelhante ao que eu disse aos metais preciosos. Não é o preço do milho, não é o preço do petróleo, não é exatamente o preço das matérias-primas, não é um investimento na matéria-prima, é um investimento nas empresas que trabalham com estas matérias-primas, ok? É exatamente a mesma lógica, como expliquei. Também a questão da distribuição, é um ETF distributivo, é uma empresa que paga dividendos, a lógica é exatamente a mesma, só que de um lado eram metais preciosos, ouro e prata, e aqui são matérias-primas, outras matérias-primas, porque é verdade que metais preciosos são matérias-primas, mas as matérias-primas não são todas metais preciosos, ok? E por isso nós separamos. Por último, criptomoedas ou criptoativos de uma forma geral, e que neste momento estão com sensivelmente 5% do meu portfólio. Não foi assim há tanto tempo que eu fiz aqui um episódio onde eu dava todas as razões que na altura não me faziam sentido para investir em cripto, mas a verdade é que nós devemos estar em constante aprendizagem. Aliás, o último episódio eu falei exatamente sobre isso, sobre a importância de estarmos em contínua aprendizagem, em contínuo desenvolvimento, porque isso vai nos ajudar a tomar melhores decisões, para não ficarmos estanques nas nossas ideias. E a verdade é que, na altura, não me recordo exatamente quando é que foi, mas fiz esse episódio a explicar os motivos pelos quais eu não investi em criptomoedas, o que não quer dizer que eu não continuasse a ouvir pessoas que percebem disso, a falar com elas, a ver vídeos, a ver conteúdo, para que hoje eu tenha tomado uma decisão de ter, neste momento, sensivelmente 5% alocado a criptoativos, ok? Não necessariamente só criptomoedas, criptoativos. 5%. E são aqueles meus 5% em que, e já agora para ficar claro, os meus investimentos em criptoativos são investimentos bastante conservadores. Não tenho, nunca tive uma única meme coin, nem nada do género. Não faz parte do plano ter, ok? Por isso, mesmo dentro do universo criptoativos, são coisas bastante conservadoras, nada estáveis, ok? A volatilidade do mercado cripto é enorme, seja qual for a nossa escolha, mas ainda assim, dentro do mundo, a aposta é um bocadinho mais segura, com grandes aspas, ok? E optei neste momento porque me fez sentido expor-me também a esta classe de ativos, ok? Que, em termos de correlação, é verdade que há menos dados sobre os criptoativos do que há sobre as ações, em termos históricos, como é óbvio, ok? Há menos informação, mas daquilo que temos visto, ou pelo menos a informação que eu tenho lido, os criptoativos aparentam ter uma correlação positiva muito forte com o mercado acionista. Ou seja, quando as ações sobem, de uma forma geral, haverá sempre exceções, claro, de uma forma geral, quando as ações sobem, cripto sobe e vice-versa, ok? O que faz sentido, por serem ativos de maior valorização e maior volatilidade e mais agressivos, digamos assim, é normal que se movimentem no mesmo sentido, porque é o sentido em que os investidores estão confiantes. E enquanto estão confiantes, corremos mais riscos. E é nessa altura que vamos atrás
das ações, das criptomoedas, coisas mais arriscadas. Quando estamos com menos confiança, fazemos exatamente o inverso, que é tirar o dinheiro destes ativos mais voláteis e mais arriscados e protegê-lo nas obrigações, no ouro ou algo do género, ok? É perfeitamente normal que isso aconteça, é uma gestão de risco que faz todo o sentido e, por isso, esta é a minha visão em termos de cripto, é uma pequena percentagem que eu estou confortável se no limite a coisa correr muito mal, ok? Porque eu sei que de todas será aquela classe de ativos onde há mais margem para correr mal, pelo menos no curto prazo, o longo prazo logo se vê, mas neste momento faz-me sentido. Por isso, em resumo, tenho neste momento 30% em poupanças, 25% em obrigações, 17% em ações, 12% em metais, 10% em matérias-primas, 5% em criptomoedas, ok? Isto, se for somar, pode dar aqui pequenas variações, porque eu tirei as casas decimais, pode não dar exatamente 100%, mas não faz diferença. E o que é que nós vemos? Ora, se eu tenho 30% em poupanças, 25% em obrigações, tirando a GoParity, obrigações bastante conservadoras, a minha carteira está bastante conservadora, ok? Eu diria que está num risco médio-baixo, porque, por exemplo, tenho as ações, tenho tudo o resto, está num risco médio-baixo. Porquê? Porque é o que me faz sentido, ok? É o que neste momento, olhando para a minha carteira, olhando para a minha idade, para as minhas responsabilidades financeiras, para o meu estilo de vida, para o meu trabalho, para tudo isso, neste momento, para os meus objetivos, projetos, prioridades também, neste momento, pesando tudo, faz-me sentido ter uma carteira mais conservadora. É verdade hoje, daqui a 5 anos pode ser diferente, ok? Está tudo bem. Tendencialmente, e isto é uma ideia que eu defendo e que eu aplico para mim, tendencialmente, quanto mais tempo passa, ou quanto mais velhos ficamos, mais conservadora deve ser a carteira, ok? No entanto, a idade pode não ser o único fator, ok? E neste momento, até se calhar estou um bocadinho mais agressivo até do que gostava, ok? Até preferia estar um bocadinho mais conservador, mas neste momento é o que eu tenho e eu não vou estar a vender coisas só porque sim, ok? Porque essa seria uma solução para baixar o meu perfil de risco, seria, por exemplo, vender umas 17% de ações, porque são todas com ganhos, felizmente, e por isso podia vender tudo, pôr tudo nas poupanças, obrigações e baixava o meu nível de risco, a minha volatilidade da carteira. Verdade. Mas não é preciso, não tenho essa pressa, não tenho essa necessidade. O que é que eu estou a fazer? Se eu quero adotar um perfil mais conservador e até quero equilibrar um bocadinho mais a carteira, sempre que eu tenho capital disponível para investir, eles vão principalmente para as poupanças ou para as obrigações, que são aqueles produtos que têm um nível de risco mais baixo, ok? E é assim que eu vou gerindo a minha carteira. E por isso, neste momento, esta é a minha carteira. Há um ano era diferente, daqui a um ano seguramente será diferente outra vez. Está tudo bem, faz parte, faz sentido. Nós não podemos ficar agarrados à mesma carteira, à mesma estratégia eternamente. E por isso, esta era a partilha que eu tinha para fazer contigo. Espero que tenhas gostado. Não te esqueças de deixar o teu comentário, o teu like, subscrever o canal onde estiveres a ver ou ouvir este episódio. Se houver algum tópico que gostavas que eu trouxesse aqui ao canal no próximo episódio, então basta deixares-me aí um comentário, enviares uma mensagem e termino dizendo uma coisa muito importante que é o próximo episódio vai ser muito especial. Porquê? Porque não vou estar aqui. Não vou estar no meu sítio habitual, aqui no meu escritório, na minha casa. Não vou estar sozinho, vou estar acompanhado. Vou estar no aniversário da Simplify, o segundo aniversário da Simplify. A Simplify é um intermediário de crédito autorizado. Vão celebrar o seu segundo aniversário e convidaram-me, e eu agradeço muito esse convite, convidaram para gravarmos o próximo episódio aqui do meu podcast, do meu canal, ao vivo. E por isso, eu vou estar lá. E nos próximos dias vou disponibilizar aqui o conteúdo, tanto em vídeo como em áudio. Vai ser um episódio muito diferente, um episódio muito especial, e eu tenho a certeza que tu vais gostar e aprender muito, porque os meus dois convidados são absolutamente incríveis. Muito obrigado e até à próxima.